Nós vamos orar, iniciando esse estudo. Quero que você ore comigo, que você clame ao Senhor para que o Espírito fale aos nossos corações nessa noite. Senhor, mais uma vez estamos diante do Teu altar. Estamos aqui, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra e sermos ensinados, doutrinados por Ti. Prepara-nos, Pai, para que sejamos bocas, mas também sejamos ouvidos para ouvir a Tua voz. Ó Espírito, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. E deixe-a aberta, porque nós vamos passear nesses 4 primeiros capítulos de 1 Samuel. Por que 1 Samuel e não 1 Samuel? Aqui, irmãos, trata-se do livro, primeiro livro de Samuel. No Novo Testamento trata-se de cartas. Eis aí o porquê, 1 Coríntios, 2 Coríntios e vai por aí. Amém? Portanto, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Apenas esse versículo. Ouça com atenção. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada, e tu, porque honra a teus filhos mais do que a mim, para que tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Amém? Queridos, nós vamos tratar de Eli. Vamos conversar a respeito da vida de Eli. Eli foi o penúltimo juiz de Israel. Ele sucedeu Sansão e antecedeu Samuel. Eli foi um homem que tinha toda uma linhagem sacerdotal. A sua família era sacerdote em Israel. Portanto, ele também era sacerdote em Israel e seus filhos eram sacerdotes porque era uma família sacerdotal. No entanto, nós vemos que a situação de Israel, tempo dos juízes, a situação de Israel era aquela de sempre, altos e baixos. Um dia de bem com o Senhor, 50 dias de mal com o Senhor. Um ano de bem, 40 anos de mal. Sempre foi assim e, infelizmente, continuo nessa mesma pegada hoje. Continuo inimigo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E quando nós olhamos a palavra, somos chamados para esta figura importante, irmãos. Eu creio que todos aqui conhecem Eli, por incrível que pareça, é um dos sacerdotes e um dos juízes conhecido. Todos sabem. Mas quando nós olhamos um pouco mais atentamente a palavra, vemos que ele não honrou o Senhor da forma que deveria honrar, até porque ele era sacerdote. Ele tinha que observar um pouco mais a palavra do Senhor para que imprimisse em Israel as verdades de Deus. No entanto, vemos que seus dias não foram tão bons quanto deveriam ser. Um homem que deixou-se levar por alguns costumes, levar por algumas situações, falhou na sua missão, foi um sacerdote falho, um juiz falho. No entanto, o Senhor o honrou, irmãos, o honrou com a possibilidade de ensinar a Samuel os caminhos divinos. E esse homem criou Samuel aos pés do Senhor, portanto tem aí os seus méritos, mas não soube criar a sua própria casa, criar os seus filhos. Não soube dirigir a sua própria casa. Eis, amados, um chamado para que nós, como pais, tenhamos um cuidado muito grande para com os nossos filhos. Eis que Eli, sacerdote, representava o Senhor na terra. Eis que nós somos o quê? Sacerdotes. Representamos o Senhor diante da sociedade. E temos a obrigação, irmãos, de ensinar os nossos filhos a andarem no caminho do Todo-Poderoso, a zelarem pela palavra do Senhor, a viverem a verdade de Cristo. E se você tem filho, você que me ouve tem filho, tem que gastar tempo com os teus filhos. É necessário, é mandamento do Senhor que você os ensine a andar segundo aquilo que Deus quer. Amém? Eli foi um homem de vida longa, morreu com 98 anos, viveu bastante.
No entanto, vemos que ele dominou em Israel por 40 anos e também foi sacerdote por 40 anos em Siló, no tabernáculo. Vale ressaltar, irmãos, que naqueles dias, nos dias dos juízes, não existia um templo. O templo foi construído por Salomão, tempos depois, não muito tempo depois, mas foi construído por Salomão. A partir desse momento, veio à existência o templo em Israel. Até então, amados, era uma tenda. O tabernáculo nada mais era do que uma grande barraca com suas divisões, onde o sacerdote fazia os ofícios sacerdotais. Eli era descendente de Arão, da linhagem de Itamar, e esse homem com certeza conhecia os ensinamentos do Senhor. Conhecia a palavra, conhecia a verdade do Eterno, mas Israel também conhecia. E estava mais uma vez no estado de decadência espiritual, decadência moral. A situação não era bonita ali em Israel. Amados, esse texto refere-se a aproximadamente 3.000 anos atrás. Mas quando nós olhamos hoje, nós vemos que há uma similaridade tão grande. Nós vemos que o povo de Deus, a exemplo dos israelitas, andam soltos. Fazem o que querem, da forma que querem, não querem mais observar a palavra. Eles tinham acesso, mesmo que oralmente, mas tinham acesso à palavra de Deus, tinha a lei escrita, mas tinha também o conhecimento dos ensinos. Não havia livros como nós os temos hoje, mas oralmente era ensinado aos filhos. Os pais ensinavam aos filhos. Mesmo assim, amados, vemos uma geração difícil, que não queria muito compromisso com Deus. E quando nós observamos esta verdade, colhemos lições para as nossas vidas, vemos a necessidade de vivermos os conceitos de Deus acima dos conceitos deste mundo. Por mais incríveis, maravilhosos, empolgantes que sejam os conceitos dessa terra, mas é melhor servir o nosso Senhor e Salvador. Amém? O nosso primeiro ponto chama a atenção para a liderança falha de Eli. Ele falhou como líder. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Diz a palavra: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. A palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Olha o estado, irmãos. Um estado de sequidão completa em Israel. A palavra era rara, as visões não eram constantes, ou seja, o povo praticamente não recebia de Deus, o povo havia abandonado o Todo-Poderoso, e isto, amados, esse mal adentrou também ao sacerdócio, adentrou a casa de Eli. E a palavra fala de uma forma muito clara que até Eli tornou-se insensível ao mover do Senhor. Até Eli, amados, tomado por aqueles momentos difíceis, ele deixou-se envolver, deixou-se apagar, deixou-se endurecer e não conseguia também ver a necessidade, o agir, a presença e como Deus movia naquele lugar. Nós precisamos estar atentos, não é verdade? Lições para as nossas vidas. Porque também nós, muitas vezes, mesmo dentro da igreja, conhecendo a palavra e a temos, mesmo assim, nos endurecemos e tornamos-nos insensíveis a ponto de acolhermos princípios heréticos, princípios que destoam da palavra, absorvermos costumes que desagradam ao Todo-Poderoso. E isso gera até apostasia, e quantos hoje apostataram da fé e vivem verdadeiramente longe dos princípios de Deus. Isso é para nós estarmos atentos, amados. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 14. Ouça o que diz a palavra. E vamos meditar nesta verdade. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Amém? Esse texto, amados, refere-se ao momento em que Ana
e ela estava ali, clamando ao Senhor por um filho. E a palavra diz que ela clamava mais de voz baixa, porém movia os seus lábios. E quando Eli, na sua insensibilidade, na sua dureza, olhou para aquela mulher, ele não conseguiu ver o clamor de uma mulher, mas entendeu que aquela mulher estava embriagada. Às vezes, irmãos, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas ela não adentra, não entra de forma alguma, não acha lugar no nosso coração. Haja vista que nós não conseguimos discernir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Há uma confusão, amados, total, porque as pessoas estão com seus olhos fechados para Cristo Jesus. Naquele momento fica claro que Eli estava totalmente insensível. Ele não conseguiu ver o clamor de uma mulher. É tipo assim, amados, é como se tudo fosse muito normal. Tudo muito normal. O povo mergulhado no pecado, o povo mergulhado nas bebidas, o povo mergulhado em tudo aquilo que não agradava o Todo-Poderoso. E quando ele olhou para aquela serva, o que ele viu foi mais uma mulher mergulhada nas práticas pecaminosas. Nós precisamos reconhecer, irmãos, aqueles que de fato servem ao Todo-Poderoso, que de fato servem ao Criador. Nós não podemos nos deixar levar de forma alguma por essa dureza, por essa insensibilidade, mas nos deixarmos guiar pelo Espírito de Deus. 1 Samuel capítulo 3, versículos 9 e 10. 1 Samuel capítulo 3, versículos 9 e 10. Ouça só o que diz a palavra. E por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Samuel, ainda uma criança, foi chamado pelo Senhor. Deus o chamava. E ele chegava até Eli e falava: aqui estou, meu Senhor, o que queres? No entanto, a dureza, a insensibilidade inicial de Eli não o permitia entender que era o Senhor que falava com Samuel, que era o Senhor que estava falando. Mas nós vemos, amados, que mesmo assim, ele conseguiu entender que Deus estava falando a Samuel. Mesmo assim, Eli conseguiu entender e respondeu e mandou e falou para Samuel: olha, diz para o Senhor que o teu servo ouve. Irmãos, esse texto é para chamarmos a atenção para a necessidade de buscarmos intimidade com Deus. É preciso que haja intimidade. Se nós queremos servir ao Senhor, se não há intimidade, impossível servir. Impossível louvar, impossível adorar, impossível falar de Cristo, impossível até mesmo postar com poder, com autoridade nas redes sociais alguma coisa a respeito de Cristo Jesus. Em todas as coisas, amados, necessário é que haja intimidade para que o Espírito possa usar-nos como instrumento. E nesse aspecto, inicialmente, vemos que Eli foi duro. No entanto, ele viu que ele entendeu que era o Senhor que falava com Samuel, e o seu coração foi aberto. Ele entendeu que o Eterno queria falar àquela criança. E ele ordenou para que Samuel ouvisse e respondesse ao Senhor: oh, glórias! E assim Samuel o fez, amados. Da mesma forma que Eli ouviu, nós precisamos ouvir tal qual Samuel e atender como Samuel atendeu. Amém? Logo, logo vamos falar a respeito de Samuel mais uma vez. Nós vemos, queridos, que esta era a situação em Israel. Um sacerdócio falho, um juiz falho, um juiz que não tinha mais autoridade, um sacerdócio que estava com seu coração duro, fechado, insensível à verdade de Cristo, que apenas por momentos conseguia entender a presença, ver a presença do Senhor. Nós não podemos seguir este exemplo, mas sim, irmãos, estarmos ligados continuamente ao Todo-Poderoso, para que não haja um esfriamento espiritual na nossa vida, no nosso sacerdócio.
Eis o porquê. Precisamos cultivar uma vida devocional, uma vida de leitura da palavra, de oração, de jejum, uma vida de busca incessante pela presença do Eterno. E esta é uma palavra que será sempre repetida nesta igreja. Porque se você quer crescer na presença do Senhor, sem seguir esses passos, é impossível, é impossível. Amém? Nosso segundo ponto, a omissão fatal de um pai e sacerdote. Vamos para 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Ouça, você que está na internet, deixe que o Espírito Santo fale ao teu coração também. Diz a palavra: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Oh, meu Deus! Eu creio, irmãos, que para o servo de Deus, seja esta a pior situação, o pior estado de uma família. É você enxergar os seus filhos como de Belial, seus filhos como pessoas ruins, indignos, ordinários, maus. E assim, irmãos, foram os filhos de Eli. Mesmo um pai sacerdote, eles receberiam o sacerdócio por herança, mas não tinham compromisso com o Todo-Poderoso. Viviam uma vida vergonhosa, lastimável. O Senhor, amados, exige dos seus sacerdotes, mais uma vez, você é sacerdote. Você é sacerdote. Talvez você não seja pastor, pastora, presbítero, diácono ou outro cargo da igreja, outro cargo eclesial, mas o Senhor, antes de todas essas coisas, diz que você é sacerdócio santo. Portanto, veja a tua vida como sacerdote e seja sacerdote dentro da tua casa, no teu trabalho, diante dos teus amigos, no meio da sociedade, dentro do busão, viajando para algum lugar. Ou seja, onde quer que você esteja, a placa de sacerdote precisa estar em teu peito. Você não pode perder de vista aquilo que Deus quer, tal qual Eli e seus filhos perderam. Não, não pode, amados. A palavra diz que Hofni e Finéias profanavam o sacerdócio. Veja que coisa lastimável. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 17 e depois o 22. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 17. Diz a palavra: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E o 22 diz: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, sacerdotes em Israel, mas eles tinham uma vida vergonhosa, uma vida imunda, uma vida pecaminosa. Tudo isto, queridos, talvez pela displicência de Eli, pela falta de ensino de Eli, talvez porque Eli não os corrigiu da forma que deveriam serem corrigidos. O certo é que cresceram e viveram longe da presença do Todo-Poderoso. Eram filhos maus, filhos de Belial, como diz a palavra, filhos ruins, filhos que estavam mergulhados em todas as paixões pecaminosas, filhos que enfiavam, quando você lê o texto um pouco mais, enfiava o garfo na oferta e tirava o melhor para eles. Quando alguém levava a oferta até o tabernáculo, eles não deixavam que as pessoas queimassem, mas recolhiam o melhor que levavam. E faziam uso dessa carne, comiam isso aí, certamente fazendo aquele churrasquinho, coisa assim desse tipo. Irmãos, foram homens gananciosos, imorais, homens ruins, homens mergulhados no pecado, mas homens que eram tolerados pelo sacerdote Mor, pelo sacerdote Eli. Oh, meu Deus, é necessário um cuidado muito grande. A palavra nos chama a atenção, irmãos, que nós, como sacerdotes, precisamos corrigir os nossos filhos.
Se porventura teu filho tem uma inclinação para o mal, e a inclinação é natural, porque nós nascemos com essa inclinação no coração. Se porventura teu filho gosta de coisas ruins, chame-os a atenção, ensine a palavra, orienta-os, doutrina-os na palavra, para que não sejam como Hófni e Finéias, homens maus, sacerdotes maus. É preciso que tenhamos um cuidado muito grande para que não sejamos passivos ou permissivos, ou passivos e permissivos, como foi o sacerdote Eli. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 23, ouça o que diz a palavra. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Eli falando a Hófni e a Finéias. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo, o povo de Israel, ouço constantemente falar de vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Amados, esse texto revela-nos quão ruins eram os filhos de Eli. Todo Israel conhecia a fama do sacerdócio, sabiam que eram pessoas más, pessoas ruins. Mas o sacerdote, infelizmente, passivo, permissivo, era um amor, aquele amor doentio pelos filhos, que muitas vezes passava a mão sobre a cabeça deles, mas não os repreendia fortemente. Não tinha coragem de repreendê-los de forma mais enérgica. Nós temos, amados, que em nome de Cristo Jesus, corrigir aqueles a quem nós amamos, nossos filhos, e falar a eles sobre a necessidade de viverem a verdade de Cristo Jesus de uma forma intensa, de uma forma poderosa. E essa é uma verdade para hoje, era uma verdade nos dias de Eli, mas também para os nossos dias. Nós vemos que veio o juízo de Deus sobre a casa de Eli. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Ouça só. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Olha, amados, nós precisamos estar atentos ao Senhor, porque Deus, Ele faz promessas para você, Ele tem propósitos na tua vida, mas a palavra diz que Ele rejeita aqueles que andam nos caminhos ruins. A partir do momento em que as pessoas procuram caminhos maus, que vivem no pecado, eles serão rejeitados. Veja, irmãos, estejamos atentos a esta verdade. E foi esta a realidade da casa de Eli. Os seus filhos foram rejeitados, foram mortos posteriormente, foram pessoas que não souberam honrar o Todo-Poderoso. Havia um compromisso de Deus com a família de Eli, esse compromisso do sacerdócio perpétuo, mas Deus quebrou esse compromisso. Deus não honrou a palavra sobre aquela casa, porque eles eram infiéis. Irmãos, a fidelidade na nossa vida é uma necessidade. Todos aqueles que querem servir ao Senhor, é preciso que tenha Deus como prioridade em todos os aspectos da sua vida. Prioridade sobre os filhos, sobre os cônjuges, sobre a reputação, sobre o ministério. Prioridade sobre todas as situações, porque somos chamados para honrar a Deus como sacerdotes, honrar a Deus a cada instante da nossa vida. Mas não ache que, eu nasci assim, eu vou morrer dessa forma, ou seja, Deus me escolheu, eu vou assim morrer. Não, a palavra diz que Deus pode quebrar esse pacto e a situação há de ficar muito ruim. Deus não negocia princípios. Os princípios de Deus são imutáveis e necessário é que nós os observemos e vivamos esta verdade acima de todas as coisas.
Amém? Lições para a vida. Eli, lições para a vida. Eli, uma liderança falha, que não soube julgar, governar Israel. Vemos ainda que foi um pai omisso, um sacerdote omisso. Omisso diante da sua casa e omisso diante da nação. Não cuidou dos princípios de Deus. E vemos ainda o fim trágico e a perda da glória dessa casa. 1 Samuel capítulo 4, versículo 21. 1 Samuel capítulo 4, versículo 21. Ouça com atenção o que está narrado para nós levarmos Deus a sério. Mas chamou o menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e de seu marido. O fim trágico e a perda da glória. A palavra de Deus chama-nos a atenção para estarmos atentos a todas as situações. Nesse caso, nós vemos que os filhos de Eli, eles foram lutar contra os filisteus. Os filisteus estavam ali do lado e olharam, vamos guerrear contra os israelitas. Vamos tomar aquela terra. E eles, como sacerdotes, como juízes, levantaram-se para guerrear contra os filisteus. No entanto, vemos que houve uma derrota. A palavra diz que mais de 4.000 pereceram na luta. E o que é que eles fizeram, irmãos? Eles lembraram da Arca da Aliança. Meu Deus, como a palavra é tão atual. Eles lembraram da Arca da Aliança. E eles entenderam que se levassem a Arca da Aliança para a guerra, para a luta, para a batalha, eles teriam vitórias, porque ali estava a Arca da Aliança. Ao invés de confiar no Todo-Poderoso, irmãos, e olhar para o Senhor, eles olharam para aquele objeto, que com certeza era sagrado, porém, era necessário observar todos os trâmites para que a vontade do Senhor se manifestasse. Não, eles olharam para a Arca da Aliança, um amuleto. Vamos levar a Arca da Aliança e assim vamos vencer essa batalha. 1 Samuel capítulo 4, versículos 3 e 4. Ouçam. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló, a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre da mão de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló, a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Veja, amados, eles entenderam que se a presença da arca estivesse na batalha, na linha de frente, eles conseguiriam vencer os filisteus. Eles não olharam a arca como uma representatividade de Deus, mas o objeto em si. Eis como em nossos dias temos visto as mesmas coisas, as mesmas práticas. O sacerdócio atual tem dado às pessoas réplica da arca para representar Deus, quando nós não precisamos de objetos para que Deus mostre-se presente às nossas vidas. Nós precisamos apenas falar com o Senhor, e assim deveria ser a ação de Hofni e de Finéias. E a palavra fala que eles foram derrotados, vergonhosamente derrotados. E pior, morreram, a arca foi tomada na batalha e prejuízos terríveis para Israel, com certeza, foi gerado. 1 Samuel capítulo 4, versículo 11. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Amados, nós não podemos de forma alguma usar Deus como amuleto. Deus depende de comunhão verdadeira. Para que você possa usufruir de alguma coisa de Deus, até, entre aspas, requerer de Deus alguma coisa, primeiro passo, primeira condição, santidade, comunhão, vida aos pés do Senhor.
Não são os objetos que hoje são entregues pelas igrejas, pelas religiões, que hão de fazer uma conexão tua com Deus, um link teu com Deus. Não, não existe isso, irmãos. Nós não precisamos, porque aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus estão continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a vida toda, linkados com Deus através do Espírito Santo do Senhor, que deve habitar o nosso coração. Nós não precisamos desses badulaques dos últimos tempos, para que a presença de Deus seja uma verdade dentro da nossa vida, dentro do nosso lar, trabalho e onde quer que você esteja. Não são esses objetos, amuletos, que hão de conduzir a nossa casa e os nossos filhos à presença do Senhor, mas sim, irmãos, a observação daquilo que Deus determina para as nossas almas. E a partir desse momento nós vemos que o Estado de Israel perdeu completamente, se já estava ruim, perdeu completamente a comunhão com o Todo-Poderoso. Diz a palavra, 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. Nesse caso, irmãos, voltava da batalha alguém que trazia as informações. Era um homem que trazia as informações. E no versículo 18 diz, ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão. Quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Nessa ocasião, Eli tinha 98 anos. O contexto, havia os filhos de Eli morrido na batalha. Israel derrotado, a arca tomada pelos filisteus. Veio alguém para trazer esta informação até o povo, até aqueles que estavam ali, até Eli. Eli, ao receber a informação, ele ficou tão abalado, irmãos, tão abalado, que ele estremeceu, diz que ele estremeceu, talvez moveu-se de uma forma abrupta na cadeira, caiu, quebrou-se-lhe o pescoço e ele morreu. Veja como são as coisas. E eis aí onde entra, amados, o texto que nós lemos inicialmente, 1 Samuel capítulo 4, versículo 21, que diz, mas chamou ao menino Icabode, dizendo, foi-se a glória do Senhor de Israel. Aqui estava a palavra, amados. A partir desse momento, mais uma vez, Israel perdia completamente a glória, completamente a glória. Essa mulher, ela deu à luz a um filho e colocou e deu-lhe o nome de Icabode. Era mulher de Finéias, um dos filhos de Eli. Representou naquele momento que o Senhor estava retirando a glória de Israel. Nós precisamos analisar a nossa vida, gente. Andarmos atentos, para que não venhamos perder a glória de Deus. Porque uma vida sem a glória de Deus é uma vida vazia e longe dele. É uma vida dada a toda sorte de males. Mas quando nós observamos a palavra do Senhor e enchemos o nosso coração com aquilo que é de Deus, com o ensinamento do Todo-Poderoso, certamente alegraremos o Espírito Santo do Senhor e ele há de mover de uma forma poderosa na nossa existência. Amém? Nesse texto, amados, nós vemos que é possível perder a glória de Deus. É só andar em caminhos errados. É só fazer aquilo que desagrada o Senhor. Perde-se a glória do Senhor. E nós aprendemos com Eli, o sacerdote, o juiz de Israel, aquele que governou Israel por 40 anos e certamente deveria ter imprimido naquela nação a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Nós aprendemos que uma liderança falha, uma liderança ruim, com certeza traz males terríveis, traz males à nação, mas no nosso caso traz males à nossa família, aplicando à nossa família. Vemos ainda que um sacerdote omisso, um pai omisso, pais omissos, certamente gerarão filhos ruins, filhos que viverão no pecado, filhos que estarão longe da presença do Senhor. Eis a necessidade de ensinar nossos filhos a palavra de Deus, para que eles possam temer ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso. E as consequências de tudo isto, o fim trágico. Morre Eli de uma situação complicada, morre os filhos de Eli na batalha, o
Israel, mais uma vez, perde a glória. E tudo aquilo, amados, fica muito ruim e muito difícil. Necessário é estarmos atentos a todas estas situações, para que o nome santo do Senhor seja honrado e glorificado para sempre. Amém? Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por esta palavra, Pai. Que nós possamos aprender um pouco mais a respeito de uma vida de comunhão, de uma vida real contigo, observando a tua vontade e praticando aquilo que tu queres. Como sacerdotes que somos, ó Deus, que nós possamos observar a tua palavra e vivermos segundo a tua vontade. Ó Deus, faça-se conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Sejamos sacerdotes santos para a honra e para a glória do Senhor. Ô, glórias! Mensagem 1411.